Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Evandro Avelino, da comunidade evangélica Ponto de Fé. Minha amiga e meu amigo, eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra de Deus. Nesses últimos dias, nós temos acompanhado uma grande discussão, na internet acerca de uns vídeos que o senhor ex-bispo Alfredo Paulo e o Nathan Silva e alguns ex-pastores da IURD, obreiros e membros, têm, discutido. A verdade é que todos os vídeos que o Nathan Silva e o bispo Alfredo Paulo têm colocado é exatamente para mostrar para as pessoas o que acontece, nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, pastor Evandro, como eu estive lá dentro também durante 26 anos, eu, conheço também a Igreja Universal do Reino de Deus, eu vivi lá dentro. A verdade é, algumas pessoas até fizeram um comentário, não, ele fala como um deles. Na verdade, eu nasci ali, eu me converti ali, e na verdade só entende isso quem realmente vive no mundo espiritual. Pessoa que não tem comunhão com Deus, a pessoa que não tem contato com Deus, ela não entende essas coisas. Eu fui para a igreja com 13 anos de idade, eu fiquei 26 anos. Você queria que eu saísse lá com o quê? Falando igual fala o pessoal da Deus e Amor? Falando igual fala o pessoal da Assembleia de Deus? Fiquei na Igreja Universal. Então é natural eu ter adquirido, a maneira deles falarem, entendeu? Por exemplo, os cultos, as orações que eu faço na minha igreja, aqui, eu não mudei, porque eu saí da Universal, então agora eu tenho que mudar o jeito de eu falar, tem que mudar o jeito de eu vestir, tem que mudar a maneira de eu usar meu cabelo. Pelo amor de Deus, só pessoas ignorantes para falar uma besteira dessa. Mas o caso que eu quero falar com vocês aqui é sobre a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Inclusive, eu quero ler aqui numa linguagem, de hoje. Eu tenho 3 Bíblias aqui, mas eu quero ler na linguagem de hoje, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim: quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes que não são cristãos, em vez de pedir ao povo de Deus? Vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? E se vocês vão julgar o mundo, não são capazes de julgar coisas tão pequenas? Quando a palavra de Deus fala que o povo de Deus vai julgar o mundo, é a igreja. A igreja de Deus, quando ela vier com Jesus Cristo, julgará este mundo. Julgará aqueles que não quiseram nada com a palavra de Deus, que não deram valor à palavra de Deus. Então, a igreja de Jesus julgará juntamente com Jesus o mundo, Então, o apóstolo Paulo vai falando assim, pois vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar até os anjos, e vocês não são capazes entre vocês resolver as questões entre vocês, porque o apóstolo aqui já começa falando, de irmãos, quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes que não são cristãos? Sabe o que está falando aqui?
é de um cristão ele levar outro cristão, outro irmão, para a justiça do homem. Talvez para a pessoa que não conheça a palavra de Deus, que não tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, vai dizer assim: ué, mas tem que ser assim mesmo. Errou, tem que levar para a justiça mesmo. É como eu tenho visto nesses últimos dias o bispo Alfredo Paulo mandando os ex-pastores colocar a igreja na justiça, colocar, né? Olha, você deu seu dinheiro na igreja, você fez voto, você fez campanha. Se você for na justiça, eles vão te devolver. Observe, minha amiga e meu amigo, que eles não estão preocupados com, em momento algum, com a palavra de Deus. Eu posso até falar mais ainda, eles não estão preocupados com Jesus. Eles não estão nem aí se o nome de Jesus será envergonhado. Porque quando o irmão leva outro irmão para a justiça e coloca ali, diante do tribunal, e olha que a Bíblia fala assim, contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes que não são cristãos? Ou seja, dois irmãos, né? Dois irmãos na fé, eles vão diante do tribunal, né, do homem, e ali começa a brigarem. Paulo está falando: como vocês se atrevem a isso? Vocês que vão julgar o mundo, vocês não são capazes de resolver essas questões entre vocês? Eu vou continuar lendo. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, pode ler. Se você tiver a Bíblia atualizada ou corrigida, entendeu? Pode ler. Talvez a linguagem é diferente, mas o significado é o mesmo. Eu vou ler novamente. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes que não são cristãos, em vez de pedir ao povo de Deus? Vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? E se vocês vão julgar o mundo, não são capazes de julgar as coisas tão pequenas? Não sabem que julgaremos até os anjos? Quanto mais então as coisas desta vida. Portanto, se vocês processam os outros por coisas simples, não procure para julgar esses casos, os que têm nenhuma aceitação na igreja. Que vergonha! O apóstolo Paulo diz assim: que vergonha, né? Que vergonha! Será que não há entre vocês alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Paulo estava falando aqui entre os irmãos da igreja de Corinto, porque entre os irmãos da igreja de Corinto estava tendo uma grande confusão. Havia uma grande confusão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam: não, eu sou de Cristo. Eu não sou nem de Paulo, não sou nem de Pedro, não sou nem de Apolo, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Entendeu? Então havia uma confusão. E aqui no capítulo 6, um irmão estava levando o outro irmão diante do tribunal do homem. Mas Paulo, ele repreende, dizendo assim: poxa, vocês não são capazes de resolver a questão de vocês? Poxa, é uma vergonha para vocês. Vocês que vão julgar o mundo e até julgar anjos e não são capazes de resolver coisas pequenas entre vocês. Aí diz mais assim, olha só, ele diz assim: que vergonha, né? Versículo 5. Que vergonha! Será que não há entre vocês alguém com bastante sabedoria para resolver umas questões entre irmãos? É claro que há. Mas o que acontece é que um irmão leva ao tribunal a sua queixa contra outro e deixa que juízes descrentes julguem o caso. Quer dizer, você tem uma demanda contra o irmão,
Aí, em vez de vocês resolverem entre si, vocês levam para pessoas incrédulas. É o que nós temos visto. Olha, eu me atrevi em colocar, em gravar uns vídeos, ficar falando desse assunto, e é interessante, é interessante. Eu tenho vários vídeos, se você escrever Pastor Evandro Avelino no YouTube, você vai encontrar vários vídeos, mensagens minhas. Mensagens que tiveram 20 visualizações, 10, 4, mensagens que já tem um ano, que tem lá 10 visualizações. Em 5 dias, em 5, 6 dias que eu gravei o primeiro vídeo, quase 20 mil visualizações. Quase em 5 dias, 6 dias de vídeo, quase 20 mil visualizações. A maioria me xingando, a maioria, não, eu concordo com eles mesmo, eles estão certos, você é um covarde, você é um frouxo. É interessante, e olha, é muito interessante que a gente percebe que as pessoas que me chamam de frouxo, de covarde, de medroso, e outros palavrões, né, de baixo escalão, são tudo pessoas mundanas, pessoas incrédulas, pessoas com a mente cauterizada, tapada, pessoas que não têm vida com Deus. Mas por que está acontecendo isso? Porque esse assunto, essa questão, não era para estar na internet, não. Era para estar resolvendo entre os irmãos. Se o senhor Bispo Alfredo Paulo tivesse resolvido a questão dele com o Bispo Macedo, com o Bispo Macedo, porque ele já morou com o Bispo Macedo, ele conhece o Bispo Macedo, se ele tivesse conversado com o Bispo Macedo, de homem para homem, de um homem de Deus para outro homem de Deus, a coisa não estaria como está. Mas não, tem que levar para a mídia, tem que mostrar para o povo, tem que abrir os olhos do povo. Eu tenho sido chamado de covarde, tenho sido chamado de frouxo, tenho sido chamado de um monte de coisa porque eu não falei, porque eu fiquei 21 anos de pastor e eu não falei nada. Eu não sou burro, minha amiga. Eu não sou burro ficar falando coisa da obra de Deus. A igreja de Jesus é santa. A igreja de Jesus é pura. A igreja de Jesus, ninguém pode tocar nela, não. E querendo ou não, quando nós fazemos essas coisas, estamos expondo, sabe, a igreja. A igreja. Por isso que tem, eu estou vendo agora, né? Eu estou vendo até do próprio senhor Bispo Alfredo Paulo fazendo seus cultos domésticos, né, pela internet, fazendo seus cultos, as suas reuniões domésticas pela internet, e praticamente falando para, tá vendo, você não precisa ir na igreja. Você não precisa mais na igreja, não precisa de templo. Você pode buscar aí mesmo onde você está, porque onde tiver 2 ou mais pessoas, Jesus está presente. É verdade. Mas Jesus esteve em templos. Eu já falei no outro vídeo. Jesus esteve no templo. Então, a igreja existe sim. A igreja somos nós. A igreja é formada de pessoas. A igreja não é 4 paredes, mas as 4 paredes que nós nos reunimos, ali está reunida a igreja de Jesus. É ali que nós ceamos, é ali que nós adoramos, é ali que buscamos a Deus. Então, é tão sério essa coisa que, por exemplo, como foi levado para o povo julgar, então o povo está julgando. Então, a maioria das pessoas, de mais de 600 pessoas que mandaram os seus pensamentos, né? Que mandaram lá as suas palavras, a maioria me xingando. Você é frouxo. Os seus comentários, as pessoas estão fazendo os seus comentários. Você é frouxo, você é derrotado, você não tem visão. Mas eu percebo, graças a Deus, que Deus me deu o espírito dele de sabedoria. A maior parte são pessoas que não têm vida com Deus. Porque olha o apóstolo Paulo. Agora, você que tem falado besteira, lê a Bíblia para você ver.
Pastor Paulo está dizendo que vergonha. Que vergonha. Vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar até anjos, e vocês não conseguem resolver as questões entre vocês mesmos. Aí vocês têm que levar para juízes descrentes, ou seja, levar diante do tribunal humano para resolver. E isso envergonha o nome de Jesus. Isso faz com que eles fiquem zombando do povo de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Então você que é um cristão de verdade, não importa a sua denominação, você que é um cristão de verdade, você deve pensar nisso. Você deve meditar nisso. Deixe-me terminar a leitura, por favor. Então diz assim, né? O versículo 5. Que vergonha! Será que não há entre vocês alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que há, mas o que acontece é que um irmão leva ao tribunal a sua queixa contra o outro e deixa que juízes descrentes julguem o caso. Se o fato de existirem questões entre vocês já mostra que falharam completamente, não seria melhor sofrer a injustiça? Não seria melhor ser roubado? Ao contrário, vocês cometem injustiça uns contra os outros e roubam dos outros, uns aos outros. E isso tudo entre os próprios irmãos. Aqui na linguagem atualizada, diz assim, olha só o que diz na linguagem atualizada. Olha o que diz, versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler o 6 e o 7. Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Quer dizer, só o fato de haver uma demanda, né? Uma confusão, uma briga entre o bispo Alfredo Paulo, o Natan, contra o bispo Macedo, contra a Igreja Universal, já é uma tremenda derrota. Isso aí quem ganha é o diabo. Satanás é que tem se dado bem com essa história toda. Satanás é que tem se dado. É por isso que existe um monte de pessoas que não tem compromisso com Deus, que não tem vida com Deus, que não conhece a palavra de Deus, estão aí. É isso mesmo, fala mais, joga mais. Estão lá, estão tudo ali, ó. Sabe aquela pessoa quando está vendo lá os dois irmãos, um querendo acertar o outro, e está todo mundo assistindo, dizendo assim, vamos lá, isso mesmo, vai lá, fala mesmo. E eles, né, o bispo Alfredo, o senhor vai falando, o Natan. Só que isso é uma grande vergonha. É uma grande vergonha. Meu amigo, minha amiga, nós como cristãos devemos resolver as nossas questões entre nós. Entre nós. Então, é uma completa derrota para a igreja esse tipo de situação. Mas talvez para muitos que estão assistindo esse vídeo, diga assim, não é vergonha não, tem que falar mesmo, tem que falar. Claro que não é você que vai ter que depois acertar com Deus acerca dessas coisas. Não é você que está sendo envergonhado. Por isso é que você concorda. O diabo também concorda. Os demônios, Satanás também. O inferno lá está em festa. O inferno lá está assistindo. A verdade é que isso virou uma novela gospel. Uma novela gospel. Né? Uma novela gospel. Vamos ver qual é o fim dessa novela. Vamos ver qual será o fim. Peço a Deus que Deus abra a mente do Senhor Bispo Alfredo Paulo, abra a mente
Ilumina alguém da família dele para conversar com ele, para abrir os olhos dele. Que Deus, eu peço a Deus que Deus ilumine o Natan e que vocês se arrependam. E você que de repente está dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ex-bispo, você é um bispo, você é um pastor, você é um obreiro, você é um membro. Se você não concorda, se os teus olhos estão abertos, se você está vendo, então, meu filho, se você está vendo, por que você está aí ainda? Se você está vendo as coisas e não concorda, por que você ainda está aí? Agora, você ficar aí e ficar dando as coisas para o Natan, mandando as coisas para o Bispo Alfredo, para ele ficar divulgando na internet, né? Para o povo julgar. O que você acha que o povo vai querer? O povo vai querer mesmo que seja condenada a Igreja Universal mesmo. Que acabe com a Igreja Universal mesmo. Tem que acabar, entendeu? Mas essas questões têm que se resolver entre os irmãos. Por isso que no último vídeo eu falei, vamos orar. Vamos orar pela Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos orar pelo Bispo Macedo. Vamos orar pelos pastores, pelos obreiros. Vamos orar pelos membros. É isso que nós temos que fazer. Então, o apóstolo Paulo aqui estava mandando uma carta, quando ele escreveu a carta para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava, dividida. Uma igreja vivendo brigas. E é o que nós temos visto nesses últimos dias. Brigas entre um irmão e outro irmão. Ao caso de um irmão chamar o outro de ladrão, de prostituto, né? Disso, daquilo, outro. A minha preocupação, eu volto a falar, é com a igreja, é com o evangelho. Minha preocupação são com essas pessoas que ficam me xingando. Teve até um abençoado que até disse, não, uma abençoada, foi uma abençoada. Se eu pegar ele, eu dou uns tapas na cara dele. Coitada. Que Deus abençoe a senhora, com todo respeito. Não sei se a senhora já tem cabelos brancos, talvez pinte, né? Já deve ter uma idade avançada, mas pinte os cabelos para não aparecer a sua velhice. Que Deus abençoe a senhora. Que Deus ilumine você que, de repente, né, está com ódio de mim por eu estar falando essas coisas. Mas eu estou falando não defendendo nenhuma denominação. E nem tampouco defendendo a Igreja de Jesus, porque contra a Igreja de Jesus o inferno jamais irá prevalecer. Mas a minha preocupação são com aquelas pessoas que não fazem parte de nenhuma denominação e que estão lá fora. Estão lá fora, entendeu? Quando chegar agora fevereiro, vão lá pular o carnaval. Muitos talvez usem drogas, muitos talvez vivam na prostituição. Pessoas que, por saber, por tomar conhecimento dessas coisas, dizem assim, por isso que eu não quis ser crente, por isso que eu não quero saber de igreja nenhuma, vou buscar Deus na minha casa. E é tão interessante, e essa coisa tá ficando assim tão séria, que aí eu estou vendo, né, o senhor Bispo Alfredo fazendo culto, domingo às 18 horas, culto doméstico. Ele na internet e as pessoas em casa comendo pipoca, buscando a Deus. O que a pessoa tem que fazer, que não pode faltar, é o seguinte: quando receber o salário, vocês vão lá no banco e deposite, né, o dízimo, deposite a oferta na conta da igreja. Mas que igreja? Igreja virtual? Que missão? A missão do bispo é ficar falando da Igreja Universal? Que missão é essa? Jesus não chamou a gente para ficar falando mal do irmão? Jesus chamou a gente, Jesus chamou os discípulos, falou assim para eles assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus mandou a gente ir pregar o evangelho. Mas não é de ficar na internet, né? E faz ali uns 50 minutos, uns 20 minutos, uma hora de palavra, de oração, de louvor ali, e a pessoa em casa. Isso aí se chama acomodismo. Acomodismo. Minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe. Olha, você que tem achado os meus vídeos longos, me perdoe. É porque a gente, quando começa a falar,
10 minutos não dá para a gente falar da Bíblia e falar o que o Espírito Santo quer que você ouça. Me perdoe, mas eu também não vou ficar aqui gravando vídeos e vídeos e vídeos falando desse assunto. Chega. Eu apenas vou fazer o que eu já falei para que todos façam. Orar para que Deus tenha misericórdia. Tanto da Igreja Universal do Reino de Deus, como do Bispo Macedo, mas também do Senhor Bispo Natan, do Senhor Bispo Alfredo, da família dele, e de mim também, e de todos nós. Porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, me desculpe, meu amigo, você que os vídeos têm sido longos, né? Me perdoe. Eu tenho outros vídeos, como eu já falei, no YouTube. Só você escrever Pastor Evandro Avelino, você vai ver, tem cultos que eu já fiz, né? O louvor, a palavra. Geralmente a gente coloca o louvor, a palavra, porque é muito longo, 1h30. Então, nós temos os vídeos. E olha, a comunidade evangélica Ponto de Fé é uma igreja que tem um único objetivo: pregar isso aqui, ensinar as pessoas a caminharem com Jesus, para que todas, ao chegar ao fim da sua vida, possam falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se Jesus voltar, então que eles estejam preparados para subirem como igreja de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe vocês que muitas vezes nos seus comentários têm me xingado. Você pode me xingar do jeito que você quiser. Eu amo você porque você é muito precioso para Jesus. Deus abençoe a todos.